Galera de olho no jogo, conteúdo especial para todos vocês aqui no canal. Mensalmente a gente faz uma entrevista especial com um personagem importante do futebol e dessa vez um convidado de peso. Pedro Soriano, diretor executivo do Paraná Clube, reta final da Série D. Estamos gravando essa conversa com o Soriano antes do jogo contra o São Bernardo, penúltimo da fase de grupos. Daqui a pouco vem a fase mata-mata. Mas além do Paraná Clube, vamos falar bastante sobre como funciona o papel de um diretor de futebol. Tudo isso a partir de agora no De Olho no Jogo. Antes de mais nada, fica já aqui o pedido para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ir acompanhando de perto o De Olho no Jogo. Tem a opção para ser membro, mas sobre isso falarei daqui a pouco, lá no final desse bate-papo com o Pedro Soriano, quem eu cumprimento já imediatamente. Pedro, muito obrigado por nos atender aqui no canal De Olho no Jogo. Vai ser um prazer poder falar contigo. Claro, vamos passar pelo Paraná Clube, inevitável falar aí sobre o tricolor nessa reta final de Série D, mas discutir bastante a função de um diretor executivo de futebol, qual é o papel, quais são as funções que ele exerce no dia a dia. Muito obrigado, Pedro. Prazer falar contigo. Boa noite, Piva, André, Guilherme, todos os inscritos aí do canal De Olho no Jogo. É um prazer estar aqui, com grande alegria que eu recebi esse convite e estou aqui para falar um pouco sobre futebol, gestão, Paraná Clube e estar discutindo aqui com vocês, que são os craques da bola também. E Pedro, antes até de passar já a conversa aí para o André Ribas, para o Guilherme Coimbra, mas acho que uma boa forma da gente introduzir essa conversa, sempre que a gente fala do diretor do futebol, executivo do futebol, o torcedor tem aquela visão, o cara que contrata, é o cara que vai contratar, que vai demitir, mas não faz ideia de como que é o dia a dia de um diretor de futebol, quais são os processos que ele passa para fazer uma contratação, uma dispensa. Então, eu gostaria que você nos contasse, claro, dentro do que é possível, não queremos que você abra aqui a caixa preta do Paraná Clube, mas como que é o seu dia a dia, exercendo aí a função de diretor de futebol, por gentileza, Pedro? Bom, Piva, na verdade não seria nem abrir a caixa preta do Paraná, né? Acho que todos os clubes hoje eles estão passando por esse processo dessa profissionalização na função, né? Tendo esse profissional à frente, profissional que tem um pouco mais de poder de decisões, de vetos, né? E então, assim, hoje cada dia mais a gente vê essa profissão se fortalecendo, né? Tá na frente de muitos clubes, de clubes às vezes estão na frente até dos estatutários, assim, quando o clube dá um pouco mais de abertura, quando o clube acaba deixando essa função, esse diretor executivo exercer a parte total de gestão, né? E quando se fala do executivo de futebol, o gerente, o diretor executivo, o superintendente, as pessoas falam assim, é o contratador, né? É o cara que contrata, o cara que demite, e é muito mais que isso, né? Vocês sabem, né? Nós temos um papel na gestão muito grande, muito complexo dentro do clube, né? Nós partimos da parte administrativa, então você vem ali com o departamento jurídico em conjunto, o departamento de marketing, uma assessoria de imprensa, né, o departamento financeiro, que tudo, né, hoje, por exemplo, um pagamento de folha, o diretor executivo ele está por dentro antes de ser pago. Ele tem que saber o que está acontecendo, para onde vai, quem vai receber, né, de que maneira será feito, quando será feito. Um departamento de marketing hoje vai fazer uma publicidade, eu vou chamar o atleta tal. O diretor executivo ele vai querer entender por que aquele atleta que vai ser chamado, por que não o outro, talvez seria melhor para esse tipo de
de ativação, de marketing, esse atleta, no momento, né? Tudo tem. Então, essa parte também é analisada pelo diretor executivo, né? Aí nós temos a parte da contratação, mas aí a contratação, você tem todos os processos, você tem a parte de comissão técnica, você tem a parte de consulta dos outros clubes, dos outros treinadores, de ex-atletas que trabalharam, você faz todo esse processo junto com o departamento médico, com o departamento jurídico dos outros clubes, isso só um básico ali de uma parte de contratação. E aí você tem a gestão do seu dia a dia, né? Você tem toda a gestão do dia a dia, que nem eu falo. O atleta ali, muitas vezes, o treino na parte da manhã, quando se tem um período. O dia para o atleta ali, fisicamente, ele termina após o treino, e para o diretor, juntamente com comissão, com alguém que fica ali mais em conjunto, não tem hora para acabar, né? O André, o Piva, às vezes eu falo com o André à noite, né? E assim, o dia, nós não temos sábado, não temos domingo, não temos feriado, é dia 1, dia 30, dia 40, dia 50, e assim vai, não tem horário, não tem nada. E nós fazemos ainda aquela parte da gestão do dia a dia de todos os profissionais. Então, por exemplo, vamos citar hoje o Paraná Clube. Hoje no nosso CT, nós temos a cozinheira, a arrumação, a faxina, os serviços gerais. Isso tem que estar em conjunto com o quê? Pô, aconteceu alguma coisa no vestiário. Eu tenho que estar sabendo que lá no vestiário o atleta vai vir e vai falar, pô, estamos sem água quente. Isso tudo faz parte desse processo de gestão, né? Você tem que deixar... todo mundo tem que estar bem. Todo mundo tem que estar bem. O atleta tem que estar bem, a cozinheira tem que estar bem para ela fazer uma comida boa para o atleta. Isso tudo você tem que ir abraçando. Sua comissão, os atletas, o staff, né, que está ali por trás. Quando o jogo começa, é que nem eu falo para alguns, é a hora mais prazerosa do trabalho, né? Para todos, para quem está assistindo, para quem está trabalhando e analisando, mas é porque é a hora que tudo que você fez no dia a dia está em prática ali, mas também apitou o fim ali, já tem um monte de coisa que você já tem que voltar a trabalhar, já começa a apresentação, dia seguinte, e todo mundo tem que estar em conjunto, né? Você tem que deixar a parte de o treinador, auxiliar técnico, preparador físico, preparador de goleiro, fisiologista, massagista, nutricionista, fisioterapia, auxiliar de fisioterapia, todo esse pessoal tem que estar caminhando em conjunto, né? O analista de desempenho, o analista de mercado, são muitas pessoas, são muitas áreas que elas têm que estar interligadas em um só objetivo. E esse acho que é o principal ponto do executivo, em deixar todos os ambientes, todas as pessoas confortáveis, bem, se sentindo bem de trabalhar, dispostas em trabalhar, e todo mundo com vontade da conquista, sabe? Então, acho que o ponto mais complicado é você conseguir gerir 30, 40, 50 pessoas que têm estudos diferentes, classe social diferente, uma vivência diferente, né? Às vezes a gente acaba passando por um clube durante 1 ano, 2 anos, e a gente acaba não conhecendo todos, né? E eu vou tentando conhecer, saber de onde veio, o que tem, porque você sabe o que vai extrair de cada um deles, né? Esse acho que é o ponto mais delicado aí, mas é o contexto que o executivo acaba tendo que englobar para, no fim, a bola tem que entrar e todo mundo sair contente. E Pedro, um prazer estar recebendo você aqui no De Olho no Jogo. Você falou um pouco da função, né, de questão de gestão, de lidar com todos os setores, esse papel do diretor de futebol, e é um cargo que evoluiu muito nos últimos anos, né? A gente tinha uma visão, era um cargo muito centralizado do diretor, até em questão de contratação, né? Você tinha sempre o cara como homem forte, e hoje em dia não, a gente já tem alguns clubes com vários setores, além do departamento de futebol, na análise do jogador, tendo aval do departamento de análise, do diretor, passando por várias mãos. Queria que você falasse um pouco como que você observa essa evolução, né, do cargo, não ficando só no diretor de futebol,
e se pudesse usar como exemplo no Paraná, como que funciona essa questão de contratação? Contratação passa por você, passa por mais alguém? Como que funciona até chegar à contratação final do atleta? Bom, começar pela parte do Paraná. Hoje no Paraná, assim, né, como o Piva abriu, nós estamos à véspera antevéspera do jogo contra o São Bernardo, né? A equipe que no momento é a única invicta no Brasil, não tomou gol. Então nós viemos para cá hoje com o mesmo time que iniciou o campeonato, teoricamente, né? Dentro do nosso grupo, acho que nós somos a única equipe que não trouxe o reforço, porque lá no começo, quando nós começamos o planejamento, nosso sarrafo foi bem alto, né? Eu costumo dizer que a gente deixou um sarrafo bem alto para errar o menos possível, né? Assertivo a gente quer ser toda vez, mas o futebol tem os imponderáveis e a gente tem que conviver com ele. Mas a nossa equipe, nós trouxemos os atletas no início da competição e estamos com eles. Nós temos uma equipe que os titulares ali que venceram mais jogos, temos outros que entraram e nós consideramos o 12º jogador. E todo esse processo lá atrás e até hoje, né, nessa busca de reforços, né, nós temos mais 15 dias aí até o fechamento da janela da Série D, sempre foi muito bem discutido, tá? Sempre chegou, quando eu passei o nome, eu passei para todos da comissão, né? Então, nosso treinador, Omar Feitosa, a nossa comissão técnica, que são 3 auxiliares, né? Que já foram treinadores, né? Hoje estão mais auxiliando ali algum treinador. Hoje o Omar, um analista de desempenho. Aqui no Paraná nós temos a LA Sports, né? Com o Luiz Alberto, que também participa dessa parte do processo de captação. E também a gente fala, nós falamos com a parte da diretoria executiva, né? A diretoria estatutária, né? Que é o presidente Rubens e os 4 vices, né? A pessoa do G5. Então é bem discutido, mas assim, sempre foi com muita cautela. Então veio o nome Marcelinho lá atrás. Então, pô, Marcelinho, precisamos de um meia, vamos falar do Marcelinho, que joga também pelas beiradas, um atleta que bom na bola parada, e, pô, começa assim, aí vamos lá, vamos discutir. Então sempre foi uma discussão com a comissão, com o treinador e os auxiliares, o Luiz Alberto, e chegou num consenso, pô, legal, esse nome, aí um vai buscar informação, o outro trabalhou com ele, poxa, eu sei o treinador que trabalhou com ele, então busca informação, chegou lá, temos um consenso, é esse o atleta, aí eu acabo fazendo contato, né, se já não tiver recebido esse contato, e, enfim, selamos ali as partes, o acordo, tudo ok, beleza, mas sempre foi muito discutido. Sempre nós fizemos eu brincava com eles que em 10 mãos, né? Sempre tinha pelo menos 5 pessoas que estavam sabendo, que estavam cientes, procurando informação, querer saber tudo. Extra-campo, campo, como que fica no banco, como se comporta quando não joga, quando joga, quantos minutos geralmente ele consegue jogar. Então lá atrás nós tivemos esse detalhamento bem minucioso para errar o menos possível. Nós sabemos a situação hoje do Paraná, né? Então, assim, nossa folha hoje é muito baixa, né? Mas nós conseguimos montar um time que classificou com 2 rodadas de antecedência, num grupo muito forte. Num grupo que hoje tem o líder, o único invicto do Brasil, né? Então, essa parte sempre passou por muitas mãos, por muitas pessoas, sempre foi muito bem discutido, muito bem definido, para errar o menos possível, tá? E a questão do executivo hoje, André, antigamente antigamente se tinha um diretor de futebol, né? Era muitas vezes um cargo estatutário, uma pessoa com mais politicagem no clube, e essa pessoa ainda existe em muitos clubes, né? Que é importante também ter essa parceria, talvez o executivo, o diretor de futebol. Muitos clubes hoje têm o vice de futebol, né? E no Paraná nós não temos o vice de futebol, tem eu de executivo, a diretoria estatutária e o Luiz Alberto que faz a gestão do futebol profissional também.
E aí esse cargo do diretor de futebol, ele foi saindo um pouco do contexto e veio vindo a figura do gerente de futebol, do executivo, diretor executivo, para acabar deixando esse cargo bem estatutário, né? Deixar esse cargo mais com o pessoal do clube, parte de diretoria estatutária, e o executivo acabou crescendo, ganhando espaço, tendo essa parte da gestão, né, da tomada de decisão, do veto em algumas situações, né, de profissionalizar um pouco mais a parte do futebol, né? E hoje nós temos muitos clubes com executivo à frente, poucos hoje que não têm um executivo, né? Hoje são poucos os clubes que não têm essa figura, que fique só com o vice de futebol, que seja um cargo estatutário, né? E uma profissão que vem crescendo, com bons profissionais, com excelentes trabalhos, com uma evolução, acho que ainda tem bastante campo para crescer dentro do executivo. Os clubes tem clubes que dão mais espaço, depois acabam recuando, e aí quando precisam de novo desse profissional, acabam dando mais liberdade, e assim a gente tem vivido essa gangorra aí do cargo no futebol brasileiro. Pedro, até é interessante você falar sobre essa parte da operacionalização, né? Acredito que deva estar sendo também uma missão dentro do Paraná muito desafiadora para a tua carreira. Assim, a profissão de executivo ela é importante, ela é cada vez mais reconhecida dentro do mercado. E assim, não é fácil em lugar nenhum, mas eu acredito que para quem está trabalhando como executivo em clubes de grandes receitas no futebol brasileiro, acaba sendo mais tranquilo trabalhar do que quando você pega um clube que está com recurso limitado. Como você falou, tem que ser um trabalho muito estratégico, né? Tudo muito pensado, porque você está com uma escassez de recurso e não pode errar. Você não, acho que é bem isso, não se dá o luxo de errar. E acho muito legal quando você cita dessa parte do futebol profissional. E aí você pega um Paraná Clube, né? Começa a trabalhar num clube que está em fase de reconstrução, e o principal, a gente sabe que dentro do futebol, né, o principal ativo hoje para os clubes são os atletas, a formação de atletas, a categoria de base, principalmente para um clube que tenta se reorganizar como é o Paraná, que acabou chegando numa situação que ninguém queria, ninguém imaginava, né, que fosse chegar. E quando você chega no clube, o Paraná, muito por conta também da pandemia e de tudo que acabou acontecendo, acabou se desestruturando dentro das categorias de base. Queria que você falasse um pouco sobre esse processo, como está sendo esse trabalho também, porque você, além de estar trabalhando na parte do futebol profissional, né, na parte executiva do clube, também tem como responsabilidade isso e também está fazendo parte desse processo aí de reformulação da categoria de base e gerando novos ativos para o clube, quem sabe no futuro, através de receita, de venda de atletas, consiga também ter aí uma importante maneira de reconstrução, né? Bom, Guilherme, acho que todos os clubes no Brasil, eles precisam ter uma categoria de base muito bem estruturada. O recurso está ali, não tem como a gente tampar os olhos para isso. O recurso do clube hoje é o atleta revelado. É onde você gasta, você investe, e no médio e longo prazo é onde você recupera e muitas vezes é onde você tem o seu superávit ali. No Paraná Clube, nós temos uma situação hoje um pouco diferente, porque a questão do planejamento que você comentou, de errar o menos possível. Nós temos um campeonato que até a sua fase, seu último jogo, a final, o segundo jogo da final é dia 25 de setembro. E 25 de setembro acabou, nós temos Copa do Mundo em novembro, calendário um pouco complicado, mas o Paraná Clube tem um outro problema, a segunda divisão estadual, né? Que ela só se inicia quando acaba a primeira divisão do Campeonato Paranaense. Então, nós não temos nenhum calendário para oferecer hoje para um atleta. Então, os atletas que vieram no começo do ano, no começo da Série D, quando eu cheguei, o Omar, nós montamos esse planejamento, o projeto é até setembro, né? É o que nós temos para oferecer. Mas poxa, o atleta vai, mas eu não tenho o calendário. Então nós tivemos muita dificuldade, estamos tendo
essa dificuldade agora na questão de contratações pontuais. Hoje nós temos 2 jogos, né? Hoje nós estamos falando, né, novamente, às vésperas do jogo contra o São Bernardo. Nós temos 2 jogos nessa fase e depois nós temos garantidos 2 jogos no mata-mata. Então, é muito complicado. Nós temos o imponderável, né? Claro que nosso sonho, nosso objetivo é chegar até dia 25 de setembro, né? O acesso, chegar até a final. Quem não quer ser campeão brasileiro, né? O título nacional acho que é um ápice para um atleta, para um diretor, para um treinador, para uma comissão técnica. E a questão das categorias de base no Paraná, nós temos hoje uma empresa que faz a gestão do futebol profissional, que é a LA Sports, e nós temos uma outra empresa que faz a gestão do futebol de base. E então ficou uma balança ali, e cada um tem, né, cada um tem o seu lado, né, o seu modo de trabalhar, né, o seu jeito de agir no mercado. E o nosso objetivo sempre foi o futebol profissional, em fazer o Paraná se reerguer, o Paraná subir, deixar o Paraná na Série C minimamente, hoje, né? E em conjunto, por exemplo, com a base, nós já tivemos alguns atletas que atuaram conosco, agora no Sub-23 temos emprestado alguns pro aspirantes, né? Mas aí nós temos esse problema, a questão do calendário do ano que vem. 2023 para o Paraná, no começo é Copa São Paulo. Copa São Paulo, e você tem a limitação de idade. Se você tem um campeonato paranaense de primeira divisão, que começa janeiro, fevereiro, falho engano, né? Você já começa a trazer esses atletas das categorias de base para o elenco profissional, porque você já sabe quem você não vai ter, você já consegue planejar agora, nós estamos já em julho, você já consegue planejar tranquilo o que vai acontecer no ano que vem, né, em janeiro ali. Então você já sabe quem vai sair, quem vai ficar, quem pode não ficar, e você já começa a trazer esses meninos que serão os ativos do clube, né. Claro que você sobe 10 atletas do Sub-20, do Sub-23, 2, 3 vão se destacar, esses que você vai ter vão ser os seus ativos de fato, mas você tendo um campeonato estadual para disputar, né? E o nosso estadual vai começar mais para frente. Então, assim, hoje é muito difícil a gente precisar o que de fato tem que ser feito, entendeu? Por conta desse calendário do Paraná Clube. É uma situação que o clube chegou que acho que ninguém imaginava, né? Querer, eu sei que ninguém queria, mas imaginar, acho que muito menos. Mas tem que passar por isso também, né? Se esse é o campeonato que nós temos que conquistar o acesso, o Paraná, no Paranaense, também tem que conquistar o acesso. Então, esse campeonato é muito importante, o próximo é muito importante, né? Para o Paraná conquistar o seu calendário e conseguir voltar com essa parte de categorias de base, né? De fazer a inclusão da categoria de base, trazer os atletas para estarem com o elenco profissional. Infelizmente, hoje depende muito do calendário, tá? E hoje o Paraná, no futebol profissional, o calendário vai começar um pouco tarde, em 2023. Então a gente não consegue fazer hoje não consegue traçar uma linha junto com as categorias de base, né? Temos ali sempre de olho, né? Hoje nós estamos aqui, o nosso analista ficou em Curitiba, amanhã tem o jogo do Sub-23, ele estará lá acompanhando, junto com um auxiliar técnico nosso que ficou também para acompanhar. E a gente sempre também está de olho ali, quem pode vir nessa dificuldade, por exemplo, essa dificuldade de trazer a peça pontual. Talvez ela possa estar em casa. Então, por isso que eles vão ficar lá analisando, porque são dois jogos que consegue trazer alguém para numa função que no mercado não tá aparecendo, né? Mas por conta do calendário, fica um pouco complicado hoje para o Paraná Clube traçar esse paralelo aí com as categorias de base. Pedro, você ao falar aí toda essa situação, apontou na dificuldade que está fazer uma proposta a algum jogador, porque garantido você vai ter 2 jogos para ele. Aí, óbvio, quando você vai negociar, você vai vender também o lado otimista da coisa, que pode ser uma final da Série D
e aí até um contrato maior pensando em divisão de acesso do Campeonato Paranaense e uma Série C. Mas o quanto isso tem dificultado, a ação do Paraná no mercado para essa fase mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro, e não sei se é possível abrir isso, mas quantos jogadores vocês pretendem trazer nessa reta final aí de competição, mesmo com essa dificuldade, Pedro? Piva, uma grande dificuldade esse ano, como eu disse anteriormente, a questão do calendário. Então, complica um pouco traçar esse planejamento para o atleta linkando o 2023. Outro problema que nós temos enfrentado, a tal da janela, né? A tal da janela de Série A e Série B. Poxa, mas Série A e Série B, o Paraná tá na Série D. Tá, beleza. O Paraná, nós temos, né, buscado atletas na Série C, na Série D, atletas de divisões estaduais de acesso. Só que o que acontece? Hoje é dia 7 de julho e a janela abre dia 18 de julho. E a nossa inscrição se encerra dia 22 de julho. Aí, atletas que estão no mercado, por exemplo, ele fala, poxa, eu esperei até agora, eu vou esperar dia 18 de julho abrir a janela. Aí, em conversas com executivos de clube de Série B, Série C, eles não querem liberar o atleta da Série B porque a janela ainda não abriu. E quando abrir, ele vai contratar, ele vai reforçar, só que ele não sabe o que vai acontecer, então ele vai ter que segurar esses atletas. O clube da Série C não consegue contratar o atleta da Série B porque ele está esperando a janela abrir. E aí o da Série D, que vai tentar o da Série C, não consegue porque não tem calendário. O calendário da C te dá um mês a mais e o atleta está esperando a oportunidade da B. Então nós temos tropeçado nessa dificuldade. Isso tem sido uma pedrinha no caminho, assim, a questão da janela, os clubes não estarem cedendo os atletas porque muitos passaram dificuldade até esse momento, né? Muitos estão passando dificuldades porque se fez um planejamento lá no início e aí ele não deu certo. Antigamente você contratava no meio do campeonato, o campeonato rolando, as inscrições se encerravam, né? Hoje ela fechou-se uma janela e vai abrir uma outra. Então, esse meio de janela aí, os clubes não conseguiram se reforçar, não conseguiram trazer ninguém. Muitos clubes de Série B, por exemplo, trocaram treinadores, trouxeram novos treinadores, e esse novo treinador, com as peças que tinha, ele não conseguiu mexer, né? Não conseguiu trazer a peça nova e o treinador já saiu, né? Então, aí com essa dificuldade, eles já trocando o treinador, eles estão se segurando, eles estão retendo essas peças aí que poderiam estar disponíveis num clube de Série C, num clube de Série D. Poxa, o Paraná tem uma camisa, né? O Paraná é um time de massa, o Paraná é um time de torcida. E tem jogador de Série B que gostaria muito de vir jogar, só que tem clube que não tá nem liberando, né? Então, temos tropeçado um pouquinho nessa questão, e é que nem você falou, Piva, eu tenho 2 jogos garantidos agora na primeira fase e 2 no mata-mata. Conversei com alguns atletas e o atleta fala, eu vendo a questão poxa, nós vamos lá, 25 de setembro acaba o campeonato, né? Então, até setembro, tudo. Aí o atleta, poxa, um atleta até falou, Pedro, mas tem só o mata-mata, o próximo mata-mata. E se? O se a gente não quer nem contar com ele agora, né? Mas aí também tem essa questão. O atleta, ele acaba falando, poxa, eu vou esperar uma Série C, né? Eu vou esperar uma Copa, né? Um agravante hoje também, a Copa Paulista, por exemplo, onde teriam atletas que nos ajudariam muito. Pega aí, eu trabalhei no começo do ano em um clube de Série A2. Você começa o interior do estado, eu muito tempo no futebol paulista, então acaba conhecendo as divisões, a Série A2, Série A3, os atletas que subiram, atletas campeões, você fala, poxa, esse ajuda. Só que para a Copa Paulista hoje, você chegando na final, você já tem algo garantido. Você sendo campeão, você escolhe ou Série D ou Copa do Brasil. Então é muito atraente. Então, assim, hoje aqui posso falar de 3 atletas de 3 clubes diferentes que disputam a Copa Paulista. Os clubes não liberam.
nem trazendo, nem, né, os cálculos que eu fiz de inscrições, encerramentos de tabela. Hoje, por exemplo, até o jogo do acesso, acabando o acesso, o clube querendo o atleta de volta, ele conseguiria jogar uma Copa Paulista, porque eles vão ter mais 13, 14 dias após o encerramento da Série D, da parte de acesso, né, das quartas de final. Ele poderia voltar se o clube necessitasse, mas eles não querem liberar, entendeu? Porque eles querem chegar lá, eles querem chegar na final para garantir a Copa do Brasil ou uma Série D. Então tem, além do prazo, né, a vigência de contrato, hoje de 3 meses, tem essa questão do calendário que se encerra nesse ano, e aí o atleta ele quer o primeiro semestre, ele já quer estar jogando, né? E ainda tem essa questão dos clubes hoje, a questão financeira hoje está muito alta. E Copa Paulista, por exemplo, né, que eu comentei aqui, tem clubes que renovaram com os atletas pós Série A2 e aumentaram o salário, coisa que hoje no Paraná nós não vamos conseguir chegar perto, entendeu? E só completando a questão da quantidade, Piva, hoje a nossa ideia é de 2 a 3 atletas, tá? São 2 ou 3 que seriam ali as peças pontuais, né? Nós sonhamos com a cereja do bolo ali, mas tá difícil. Mas de 2 a 3 atletas é a nossa ideia, tá? Essa cereja do bolo seria jogador experiente, Soriano? Pode ser. É uma ideia que nós tínhamos lá atrás, né? Era uma ideia que, quando se iniciou, nós pensamos, conversamos com alguns atletas, assim, com maior rodagem, um pouco mais de idade, né? Mas acabou não dando certo, 2, 3 nomes ali que nós acabamos conversando lá no início. E aí foi desenrolando, as coisas não aconteceram, mas acho que todo presidente de clube, todo diretor estatutário, todo executivo, treinador e o próprio elenco, eles sonham com a cerejinha do bolo ali, né? Mas hoje, graças a Deus, nós estamos felizes com todas as cerejas que nós temos aqui. Mas a ideia era essa, Piva. A ideia hoje, aí, faltando 15 dias para essas inscrições encerrarem, são de 2 a 3 peças. Acho difícil 3, tá? Hoje eu acho difícil 3. Tá? Por conta de tudo isso que eu comentei, por todas essas pedrinhas no caminho que a gente tem encontrado, acho difícil serem 3. E, Soriano, já que a gente entrou em mercado, falar de um nome específico, né, que surgiu recentemente, que é a questão do Juninho, né, se ainda segue no radar ainda paranista, e você falou de até 3 nomes. Paraná também trabalha com essa possibilidade, até pelos problemas que você apontou, de calendário, de não vir reforços também, é uma possibilidade por conta desses problemas que você apontou? André, possibilidade né? Tem atletas disponíveis? Tem. Mas talvez o atleta disponível não é o do nosso agrado. Né? E o atleta que nós queremos, ele talvez esteja empregado, difícil de tirar do clube que ele esteja. O atleta, muitas vezes, alguns que estão sem mercado agora, que não estão trabalhando, esbarra na questão do calendário, mas assim, é melhor estar jogando do que estar parado, né? Mas, enfim, a questão do Juninho. O Juninho trabalhou comigo em 2017, nós trabalhamos o ano todo. Trabalhou com o Omar Feitosa em 2014, falo engano, no Palmeiras. Conversei com o Juninho, conversei com ele, nós temos um relacionamento bom, assim, de conversas, mas ele tá esperando outras situações, né, e acabou que não deu para, por hora, trazê-lo para o Paraná. Sei que ano passado ele foi muito bem aqui, né, ele teve uma passagem boa no Paraná, que foram 14 ou 15 jogos pelo Paraná, e foi uma passagem boa, né, foi um dos destaques aí no ano passado, mas por hora não evoluiu. Ele estava aguardando, ele tá voltando da Indonésia? Foi da Indonésia que ele voltou?
Isso. Ele saiu ano passado por uma proposta do futebol da Indonésia. Isso. Aí ele retornou para o Brasil em abril e estava aguardando algumas situações de fora de novo. Tá? Aí era isso e você perguntou do Juninho. E da questão se poderia vir, não vir reforços. Não vir, Não, aí assim, é que nem respondi para o Guilherme, a questão da base, né? Hoje nós temos na base alguns atletas que já atuaram no profissional e estavam com nós treinando, né? E são atletas que nos agradam muito, né? Talvez a vinda deles para essa fase final, né? São atletas do Sub-20 que têm feito boas campanhas no Sub-20, já estão jogando no Sub-23, estão amadurecendo, né? Tem essa possibilidade de comporem o elenco, tem a possibilidade de, infelizmente, não vir, mas também se não vier, nós estamos aqui respaldado com todos os atletas. Nós vamos ganhar um reforço agora dentro de casa, né? Que o Cadu tá voltando agora, o Cadu tá pronto, começou a treinar com bola essa semana, né? Ele teve um trauma muito forte no tornozelo, tem recuperado, que nem a gente fala aqui dentro, que é um reforço, né? O Cadu tá chegando na hora dos reforços, né? Mas estamos em busca, não acabou ainda a busca, tá? Eu sei que o prazo tá encurtando, mas faz um bom tempo que nós vimos buscando, eu, comissão, Luiz Alberto, a diretoria estatutária acaba mandando alguns nomes e vamos observando. Tem muitas coisas, tem regulamentos, tem regras que atleta que jogou Copa do Brasil, Série B, Série C, Série D para outros clubes não pode vir para o terceiro, tem tudo isso que também tem atrapalhado um pouco a nossa vida. Mas estamos em busca, André. Pedro, até você falou já um pouco, né, de como funciona esse diálogo entre comissão técnica, você como diretor executivo e a presidência, como que funciona esse processo de contratação, falou agora sobre esse trabalho, as dificuldades desse trabalho de mercado. Eu queria que você falasse um pouco sobre a questão de diagnóstico mesmo, né? Hoje, como que o Paraná trabalha esse departamento de análise de mercado e de scout. Se você obviamente chefia esse departamento, mas se você toca junto com a análise de desempenho do clube, se o clube tem algum especialista já direto trabalhando exclusivamente com o mercado, como que funciona essa questão da base de dados também para vocês estarem monitorando, porque a base de dados ela também não é só questão de campo, né, Pedro? Você já trouxe muito bem. Você tem que ver com contratos, tem que ver se já jogou por 2 clubes, competições nacionais, você tem que ver se está dentro do orçamento. Às vezes é um atleta que interessa, que está no contexto, mas está num clube ali que está recebendo um dinheiro que acaba fugindo um pouco do que o Paraná consegue pagar nesse momento. Queria que você falasse um pouco sobre como é esse trabalho dentro do Paraná hoje, né? Se você, com quantas pessoas você chefia esse departamento, como que é a situação de banco de dados, para correr atrás mesmo desses reforços que você fala aí a cereja do bolo da equipe, né? Onde estão esses caras, como que está sendo mapeado para buscar isso? Ô, Guilherme, hoje no Paraná, assim, eu com o cargo de executivo de futebol, né, estou aqui de executivo, nós trouxemos o Douglas, que é um dos nossos auxiliares, né, o Douglas Leite, que foi o treinador do Taubaté no início do ano, na Série A2, e ele ficou com essa parte de um auxiliar analítico do Omar. Logo no início do campeonato, com a necessidade, nós trouxemos um analista de desempenho, né, e aí como que ficou? Junto com o Omar. O Omar e Luiz Alberto ali, com os nomes. Aí, quando preciso pesquisar algo mais assim do atleta, eu peço para o analista para pegar vídeos, editar, para a gente chegar num parecer. O Douglas também dá muito diagnóstico. E aí nós temos ainda os outros 2 auxiliares, né? Os 2 outros auxiliares, que é o Dino e o Rodrigo Pozzi, né? O Dino Camargo, que auxiliar muito tempo do Pintado, já foi treinador, e o Rodrigo Pozzi, que foi auxiliar do Ricardinho, né? Depois ficou no Londrina há muito tempo. Então, tem sido muito em conjunto, porque hoje eu não tenho, o Paraná não tem o analista de mercado. O Paraná hoje, o banco de dados é o que eu trouxe, o que o Douglas tem, o que o Omar tem, o que os auxiliares, o que o analista tem.
o preparador de goleiro, o Cássius, né, que tem uma bagagem muito, muito grande no futebol brasileiro, vem também com alguns nomes, né? A diretoria passa alguns nomes, mas assim, de fato, ter a pessoa que fica no mercado pesquisando pela característica, pela minutagem, pelo que nós estamos vendo que é o necessário, hoje nós não temos, tá? Hoje o Paraná não tem, então é mais o nosso banco de dados, os contatos, os empresários, né? A gente acaba recebendo muita ligação, muita mensagem. Eu recebo, o Luiz Alberto, que está no mercado há muito tempo, recebe. A gente chega um nome, é discutido entre pelo menos 4 ou 5 pessoas, e se já tem discordando, a gente já vai, né? Vamos ver o que está acontecendo, por que está discordando, e aí vai um pouquinho mais a fundo, você fala, putz, verdade, né? Ou, tem um discordando de algo, vamos pesquisar, o que está acontecendo, a gente quer esse atleta. A gente busca lá e fala, mas você discordou esse ponto eu consegui essa informação, nós vimos alguns vídeos, nós fomos ver um jogo em loco, né? Eu tenho acompanhado muitos jogos ao vivo, né? Queria acompanhar mais, mas nós não temos muito tempo, e busca informação, e muitos amigos, né? Hoje eu falo que, por exemplo, a função de executivo hoje, nós nos ajudamos muito, então dá para confiar muito em quem você vai buscar informação de um executivo, para quem eu ligo, por exemplo, ligo pro o André, o Pivo, o Guilherme, executivo de algum outro clube, e você me passa uma informação, essa informação ela é de grande valia, sabe? E então é dessa maneira. A gente tem tentado reestruturar ali, tentar colocar deixar um departamento rodando, até colocamos uma sala diferente, com material disponível, com ferramentas que vamos buscando de scout, que hoje tem, o mercado te oferece boas ferramentas, e também é muito suador mesmo, correndo atrás das informações, assistindo bastante vídeo, bastante jogos, e às vezes nem isso é suficiente, tem que dobrar um pouco. Pedro, está caminhando aqui para a reta final desse nosso bate-papo, mas a gente tem aqui o clube de membros e a gente postou nas nossas redes sociais que estamos aqui gravando essa entrevista contigo, e aí você pode imaginar, né? Fica aquele alvoroço. Então prometo que vou registrar só duas, porque são dois temas que você até passou ali previamente. Então acredito que são temas que podem acrescentar, especialmente essa primeira, que é a pergunta do Luiz Henrique, que é a seguinte: como foi a formação desse elenco? Porque quando você, o Feitosa chegam, era um momento terrível ali na temporada, logo após o rebaixamento do Paraná no Campeonato Paranaense. Como que foi a definição para trazer esses jogadores? Porque não se tinha ali um modelo de jogo claro, você e o Feitosa não trabalharam juntos, né? Não veio ali pessoas de confiança um do outro também, vieram se conhecendo aqui. Como que foi um pouco desse processo, por favor, para formar esse grupo aí que fez essa boa primeira fase da Série D? Pedro, por gentileza. E para completar, só, você tem algum tipo de banco de dados, Pedro? Dependendo do campeonato que você já tem ali pelo menos, sei lá, 10, 15 nomes, pelo menos para ter uma ideia para incorporar esse elenco? Como que funciona também isso? Tá. Respondendo a pergunta do Luiz Henrique, né, Piva? É isso, né? Isso, Luiz Henrique. Nós chegamos aqui 15 dias, 20 dias após o descenso do campeonato estadual. Eu não conhecia, o Omar eu só conhecia de ter trabalhado contra, né, de saber o profissional que ele é. E aí pessoas em comum foram interligando, e acabou que nos juntamos aqui no Paraná. E aí montamos a primeira parte, Piva e Luiz Henrique. Nós fomos montar a comissão, cara. O primeiro passo, nós montamos a comissão. O Douglas tinha chegado no Paraná a 4 rodadas do fim do Paranaense, e então ele conseguiu nos dar um feedback dos atletas que ali estavam, do elenco que ali estava.
E aí fomos fazendo a montagem da comissão técnica, né? Reestruturamos a parte do departamento de futebol, fisioterapia, né? Nós trouxemos um chefe de fisioterapia que tem uma clínica. Nós mudamos o preparador físico, o preparador de goleiro, trouxemos mais 2 auxiliares para se juntarem com o Douglas, né? Trouxemos um nutricionista, um fisiologista. Então nós remontamos essa parte. Aí, quando nós sentamos a comissão, qual que vai ser o nosso estilo de jogo? O que o Omar quer? O que o Omar quer fazer? Como nós vamos trabalhar? Tá, então vamos trabalhar dessa maneira, então nós vamos buscar esse tipo de atleta, né? Um atleta que lá atrás, o que nós colocamos como ponto-chave ali, um atleta que faça pelo menos 2 funções, que nos ajude em 2 funções, né? Então, o atacante de velocidade, de beirada, que tenha uma qualidade por dentro. Um meia que jogue ali por dentro, mas também saiba jogar pelo lado com profundidade. Um primeiro volante que seja segundo, né? Para termos, hoje, temos variações, né? Hoje você pega aí Moisés e Kiss, às vezes a gente, se estiver olhando ali, for num jogo qualquer ali, não estiver analisando há muito tempo, você não sabe quem é o primeiro, quem é o segundo, né? Muitas vezes. Acabam fazendo várias funções. E aí, quando eu falei da questão do sarrafo lá em cima, atleta que esteja atuando, né? Atleta que terminou o ano, que estava jogando estadual, atleta com minutagem alta, né? Então, esse foi um ponto que nós batemos muito. Atleta que tenha possibilidade de atuar em outra função, né? Que não é só de ofício, a de início de carreira. O atleta que esteja atuando, que tenha uma minutagem alta. Poxa, Pedro, mas na Série D não é uma exigência? Foi uma exigência. Tanto que no começo aqui eu disse, nosso sarrafo foi alto lá atrás. Nós não trouxemos peças durante o campeonato. Monitoramos várias. Monitorei, passei para a comissão, para a diretoria, para a LA. Nós fomos sempre monitorando porque nós lá atrás sabíamos que talvez 2 ou 3 peças seriam necessárias, mas o sarrafo lá atrás foi alto. Então, essa foi um dos pontos ali, além do que eu comentei na questão do Guilherme, das informações, do extracampo, né? Mas ali o ponto-chave foi a questão do atleta multifunção ali, e com minutagem alta, que viesse, que não precisasse de muito tempo para pôr a parte física, a parte técnica dele, né? Alguns nós sabíamos que teríamos esse timezinho com eles, mas os outros já vieram já um pouco mais encorpados. Você pega hoje o time que iniciou a última partida, o Felipe estava jogando a Série A2 pelo Taubaté, jogou ela quase inteira, o Krobel jogou o Paranaense, né? Jogou Série B do ano passado, o Franklin estava no elenco da série do Paranaense, o Dirceu disputou o Paranaense pelo São Joséense, o César disputou uma Série A3 no estado de São Paulo, o Kiz e o Moisés já estavam no elenco, né? O Evandro, que veio, estava disputando o Campeonato Catarinense, o Marcelinho estava disputando o Campeonato Gaúcho. Então, todos esses atletas, eles estavam com minutagem, eles estavam atuando. Acho que o que menos atuou hoje do nosso elenco profissional ali, o Everton, que estava voltando, que ficou lesionado no Paranaense, e o Franklin, que teve pouca oportunidade. O restante, o Rafael estava no Mirassol, o Carlos Henrique estava no Cascavel, atuando, jogando Copa do Brasil, jogando o Campeonato Paranaense. Então, esses foram os quesitos ali no começo para a gente subir um pouquinho o sarrafo para hoje, né? A gente pode falar que para concluir essa primeira fase, né, essa primeira etapa nossa, que foi a classificação, ainda estamos em busca ainda de posição no grupo para poder ter de trazer o jogo da volta para a Vila, que nós adoramos jogar na Vila, né? Atmosfera maravilhosa ali, a torcida sempre está junto conosco, então ainda estamos buscando, mas o primeiro passo, que era a classificação, nós atingimos, né? Hoje, faltando 2 jogos, nós temos 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Nós fomos perder o primeiro jogo na 9ª rodada, né? Acho que nem o mais otimista paranista esperava esse resultado. E foi assim, acho que com
sarrafo um pouquinho alto ali, o nível de exigência na contratação, de trazer o atleta que já chegasse para jogar, que pegasse a camisa e jogasse, foi um ponto que nos ajudou muito nessa primeira parte. E Pedro, a última para fechar, o Ayrton Júnior pergunta aqui se é verdade que o Paraná Clube procurou o Rafinha, que ex-jogador do Coritiba, do Cruzeiro, passagem pelo próprio Paraná Clube, para jogar a Série D, e ele complementa com uma foto do Adriano Correia, lateral do Barcelona, Coritiba, passagem recente pelo Atlético, perguntando se, estava com você, com o Feitosa, com o Luiz Alberto. Tem alguma possibilidade do Adriano ser essa cereja do bolo ou foi uma visita de cortesia? O que teve? Qual a origem dessa foto, Pedro? O que você pode nos contar disso daí? Bom, Ayrton, né? No início da montagem ali, do planejamento da Série D, nós conversamos com o Rafinha, nós tivemos um papo com ele, apresentamos o projeto, encabeçado ali um pouco pelo Luiz Alberto, essa conversa, o Omar também participou, nós conversamos sim com o Rafinha, né, para mostrar qual era o projeto do Paraná na Série D, e claro que o Rafinha seria um atleta que nos ajudaria, né, talvez seria o nome de cereja de bolo, né, mas ajudaria muito o nosso elenco, né, acho que seria um cara que viria para agregar hoje o nosso grupo, mas acabou que não evoluiu, e enfim, até o Rafinha recentemente acho que anunciou a aposentadoria, né, mas seria um nome, assim, da questão da cereja, né, do nome, da nomenclatura cereja de bolo, seria um sim. E a questão da foto, né, a foto foi semana passada, nós tivemos semana passada ou retrasada, falha engano aí, nós tivemos um almoço com o Adriano, uma pessoa, assim, do bem, uma pessoa alto astral, eu tô falando pessoa porque o profissional do futebol, acho que a gente não precisa falar muito, né, acho que a carreira dele, os números dele... Pergunta para o Messi, quem tem dúvida. Não, pergunta pro Messi ali, aquela Champions com o Neymar ali, acho que eles vão saber responder. Então, assim, nós tivemos um almoço, início de tarde ali muito bacana, conversamos, mostramos, né, falamos, lógico, né, estamos defendendo o Paraná, a gente quer tudo de melhor que tenha para agregar, né, para agregar com o nosso elenco. Nós conversamos com ele, foi um papo muito bom, mostramos a ideia, né, tudo que poderia acontecer, se ele viesse, né, se ele tivesse disposto a defender o projeto Paraná, né, aqui é trazer o Paraná de volta à Série C, é o primeiro degrauzinho, e que, se Deus quiser, nós vamos conquistar, o Paraná precisa voltar, nós mostramos isso para ele, e conversamos, claro, aproveitamos ali o almoço para dar uma... Ele jogou com o Douglas, né? Eles jogaram juntos, então foi ali um bate-papo legal, mostramos o que poderia ser, mas ficou só na conversa ali, mais no bate-papo, na amizade mesmo. Perfeito, Soriano. Esclarecendo aí algumas dúvidas, essa do Adriano me surpreendeu bastante. Essa do Adriano não sabia que de fato estavam ali tentando, estavam namorando o rapaz. Pedro, extrapolamos aqui um pouco já o nosso limite combinado, mas a conversa rendeu bastante. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por atender aqui nosso convite no De Olho no Jogo, e boa sorte, cara, para você, para o Paraná Clube, nessa reta final de Série D, que o acesso aí seja conquistado, porque você, na primeira vez que eu tive a oportunidade de conversar contigo, você falou, cara, eu sei que o Paraná já jogou Libertadores, mas a competição mais importante da história do Paraná é essa Série D, e acredito que está bem claro já para todo mundo esse desenho. Pedro, muito obrigado e boa sorte. Obrigado, Piva, obrigado, André, obrigado, Guilherme, principalmente pelo convite, né? É muito bom estar com pessoas que admiram o nosso futebol, né? Então é bom falar sobre futebol, quem gosta, né? E desculpa se extrapolei também um pouco aqui, e
Futebol é assim, vamos falando com pessoas do bem e o assunto sempre vai fluindo. Lá, quando nós tivemos o primeiro contato, né, eu falei que o Paraná tinha disputado a Libertadores e que esse seria o campeonato mais importante por conta de tudo isso que a gente discutiu aqui, calendário, projetos, planejamentos. Então, sim, esse primeiro degrauzinho, o primeiro passo, que era classificar, nós conseguimos com 2 rodadas de antecedência. Estamos em busca de mais ainda, né? Temos 2 jogos ainda nessa fase de grupos, que definem muitas coisas ainda, e depois vem os mata-matas, que outro campeonato, vai mudar completamente, né? Já temos conversado com os atletas agora que de fato veio a classificação. Nós aqui sempre acreditamos, tá? Nós sempre acreditamos na classificação, isso sempre foi desde quando eu ligava para o atleta, né, chegava a sentar para conversar com o atleta, que nós íamos trazer, sempre foi né, nunca passou pela nossa cabeça aqui de ficar de fora. Nós tínhamos que classificar o Paraná. Nós conseguimos, e esse foi o primeiro passo. Tem muito, muito ainda de campeonato pela frente, e se Deus quiser, a gente vai ter uma outra conversa aí com boas notícias, com boas lembranças. Vamos lá. Perfeito. Muito obrigado, Pedro Soriano. Muito obrigado, André Ribas, Guilherme Coimbra. Essa foi a entrevista do mês, um pouquinho atrasada, é verdade, ainda do mês de junho, mas vocês entenderam por quê? A agenda do homem ali é complicada. A gente fazia questão que fosse o Pedro, porque era um momento importante aí da temporada para o Paraná Clube, por isso seguramos um pouco para realizar a entrevista, porque a gente sabia que iria valer bastante a pena para vocês aqui do De Olho no Jogo. Se você também quer ter o direito de fazer pergunta na próxima entrevista, faça como o Luiz Henrique, faça como o Ayrton, sejam membros aqui do canal De Olho no Jogo, basta clicar no botão azul aqui embaixo, tem 2 modalidades, a fã de olho no jogo, a análise de olho no jogo. Voltaremos na sequência porque domingo tem live. Vamos repercutir São Bernardo e Paraná Clube no sábado e também a rodada da Série A. Goiás e Atlético, Juventude e Coritiba. Esse jogo no Couto Pereira. Então, domingo, 8 horas da noite, marque na agenda, temos encontro, temos um novo bate-papo aqui no De Olho no Jogo. Um bom final de semana a todos. Mais uma vez, obrigado ao Pedro Soriano.